horário agora, né? Iniciando às 10 horas. E o que foi dito foi que tem pessoas do grupo que também tem que pagar a aurícula, alguma coisa assim. Não sei se é vocês ou é do outro grupo. Acho que tá lá, sei lá, tem que pagar as duas coisas. E aí pediram para a Aniela entrar de 9 horas com o grupo e eu vou entrar de 10 horas com vocês. Talvez vai ser assim. No outro rodízio estava todo mundo no mesmo horário de 9 horas. Mas tranquilo, 1 hora só de diferença. Acho que não atrapalha. Inclusive porque está todo mundo em casa, né? Acredito eu. Não sei se alguém aí está tendo que ir trabalhar também. Como é que vocês estão nessa quarentena aí? Em casa, professor, só estudando em casa, surtando de casa mesmo. Mas pelo menos você está estudando e está em casa, né? Tá bom. Bronca quem está Tô em casa também, graças a Deus. Bronca quem está tendo que encarar esse dia a dia aí fora, que não tá fácil, não. Muita gente ficando doente, né? Complicado. E o mais complicado, no meu ver, é você não ter certeza de nada. Você não sabe quando que vai ter alguma coisa. Tanto de retorno de algo, né? Então, quando a gente pensa que tem alguma previsão, muda totalmente, né? Exato. Bronca. Vamos rezar para que venha dias melhores aí. Mas vamos seguir o nosso ponto aqui, que é o que interessa, né, hoje. Me digam uma coisa. O que é que vocês acham, assim, né? Porque talvez vocês passar pelo PTS Coluna, vocês não passaram ainda, né? Mas que vocês tenham mais dúvidas ou vontade de conversar sobre a parte de coluna. Porque, assim, esse PTS aqui, né, esse momento aqui vai ser aquela parte teórica que a gente teria nos encontros. Porque, assim, nos encontros a gente tem o atendimento prático e alguns momentos para fazer umas discussões. Aí, esses momentos das discussões, assim como acho que a aurícula da mesma forma, vai estar acontecendo nesse momento que a gente vai ter aqui teórico. É como se fosse a discussão teórica lá do PTS. Que aí, quando voltar, que aí, se você ter a vivência prática, a gente já passou por esse momento da discussão. Aí, professor, Oi, pode falar. Seria bom a gente ver as patologias que tem de coluna. Eu já tenho uma sequência. Eu já tenho uma sequência já. Eu só queria também ouvir vocês para poder dizer assim, a gente talvez complementar mais, entendeu? Porque já tem algumas a coisa principais assim, patologias. Que eu tenho muito receio assim é mexer com coluna. Eu tenho um medo gigante. Você tem medo? Tem. Tá, vamos melhorar isso na tua cabeça. Assim, a gente, no outro grupo, pensou em 3 patologias de cara que aparecem muito, que é hérnia de disco, espondilolistese e escoliose. A gente fez discussão dessas 3 patologias. Então, fala sobre o clínico. Inclusive, meu pai ele tem espondilolistese e ele tem muita dor de coluna. Muita. No outro rodízio, no outro grupo, a gente falou de caso clínico, a gente falou dessas 3 patologias que eu falei para vocês, a parte avaliativa, que a gente, inclusive, vai iniciar a semana que vem, falando sobre parte avaliativa, vamos combinar direitinho. E aí eu gostaria de saber se vocês têm mais algum interesse em saber alguma coisa. Acho que também dá tempo de falar sobre os guidelines, essas coisas também, tipo, as orientações, as diretrizes, voltado para o tratamento de coluna lombar, coluna cervical, tem muita coisa legal para a gente comentar. Mas digam aí para mim, o que é que vocês talvez sentem dificuldade, ouviram alguma disciplina antes e agora queria talvez melhorar, que tu falou assim, eu tenho medo de atender coluna, sei lá, tenho receio de mexer em coluna. Mais atendimento mesmo, assim, pegar mais uma prática, porque os estudos que a gente teve relacionados à coluna são muito escassos, né? Eu vim ter um contato maior período passado no PTS de traumato, porque eu peguei uma paciente com coluna, com escoliose. Aí a gente começou a ver o tratamento com ela, porque também tem Ana Carla, né? Ana Carla não. Carla Dai. E Sim. Ela tem um conhecimento bem aprofundado em coluna. Aí a gente conseguiu puxar muita coisa dela, mas ainda assim que falta mais uma parte de tratamento. Vamos lá. E aí, pessoal, falem mais. A Ethane já disse a parte dela aí, vocês, o que é que tem aí? O que é que acha? A minha dúvida é muito isso que a Ethane falou também, as patologias, porque a gente lida com isso de uma forma mais prática, né? E, assim, seria bom para a gente entender mais. E eu ia até perguntar se o senhor pode acrescentar
É espondilite anquilosante. Ela não fala Né? totalmente, não é totalmente a coluna só, né? Sim, Mas a tem gente pode uma. acrescentar quando for falar sobre espondilolistese, aí fala da espondilite Uhum, também, ok. Eu tenho um caso com na família e certeza. sempre quis entender mais. Beleza, E é vamos. isso. Chegou o momento, né? Assim, nos encontros aí, vamos chegar nessa parte, Sim. certo? Mais alguém? Pode falar, pessoal, não tenha vergonha eu digitar. Quem não tiver, por exemplo, nos encontros com o microfone funcionando, pode digitar que a gente acompanha também tranquilamente aqui no chat, né? Tem um chatzinho para vocês poderem digitar. O que mais vocês têm? E assim, vocês falaram da dificuldade da patologia, mas para a gente chegar na... Acho que o Lucas vai falar alguma coisa. Não, assim, aqui no PTS de traumato a gente viu um pouco de avaliação em relação à lombalgia e tal, que lombalgia é muito comum, né? Quem nunca teve uma dor na lombar ali, É aí verdade. para a gente se aprofundar um pouco também nessa questão da avaliação e dos guidelines relacionados a tratamento. Perfeito. É justamente os primeiros pontos que a gente vai fazer. Porque, assim, como as meninas falaram aí da patologia, para eu entender a patologia, para eu saber o que eu vou tratar e o que é mais indicado ou menos indicado, eu tenho que bater na tecla avaliação, que é extremamente importante. Na verdade, acho que é o mais importante do processo todinho. Se eu entendo o que eu estou diante de mim, né? Porque se você pegar, por exemplo, como você falou aí, Lucas, lombalgia. Se o grupo inteiro aqui, vamos pensar que tivesse lombalgia, né? Aqui tem 11 pessoas até agora. Ou outros pacientes, se fosse avaliar, você concorda comigo, talvez, que a causa do problema da lombalgia pode ser diferente dessas 11 pessoas? O que é que você acha? Sim. E aí, entendendo que se são diferentes, eu preciso avaliar para poder identificar a causa do problema e aonde vai ser o meu foco de tratamento. Se eu vou iniciar realmente mexendo na própria coluna lombar, quem que também tem relação com a lombar, por exemplo, se alguma outra articulação mais para cima, mais para baixo, que musculatura participa do problema. Além disso, tem outros fatores, né? Como, por exemplo, você ouve falar do modelo, não sei se você já ouviu falar disso, bio, psico, social. E ainda também tem os fatores psicossomáticos que acontecem, né? Numa dor lombar, pode ter uma cervicalgia, e que a gente precisa avaliar também o quanto que esse paciente é. Inclusive, falou aí também de guideline, né, se for discutir, né, sobre lombar, por exemplo, tem uns textos que falam sobre subgrupos. Tem a questão da lombalgia crônica e aguda também, né? Crônica e aguda, e ainda tem os tipos. Por exemplo, se a lombalgia acontece por um déficit de mobilidade, se a lombalgia acontece acompanhada de uma dor irradiada, se a lombalgia acontece com fator psicológico, cada uma coisa dessa vai ter uma indicação de tratamento diferente. Vocês entendem? No mesmo patologia. Então, assim, esse tipo de discussão é o que é legal que a gente tenha, né, nesse momento de PTS aqui agora, né, de encontro, e quanto mais a gente puder clarear isso para vocês, melhor, né? Acho que é por aí. Mas é um ponto que a gente vai tocar sim, Lucas, na avaliação, e já de hoje para a semana que vem já. Porque hoje é mais aquele primeiro encontro para conversar com vocês, entender a real situação, né? Como é que tá. Se chegasse hoje um paciente de coluna, como é que seria? E no final a gente vê, né? Como é que seria chegando um paciente de coluna. Certo? E tu falou da lombalgia, a lombalgia é extremamente frequente. Você vai ver, por exemplo, cervicalgia também aparece bastante. Essas patologias que a gente citou também tem algumas, né? Hernia de disco, por exemplo, aparece muito também. E aí a gente vai tentar pontuar cada uma delas. Certo? Mais alguém gostaria de falar alguma dificuldade, alguma coisa? Tem Rayana, Milena, Laura, Cassiopeia, Gleice, Evelyn, Danúbia. O que é que vocês falam aí sobre coluna? Pode falar, pessoal. Não tenham vergonha não de participar, não. Liana botou aqui. Professor, ela vai digitar, né? Pode digitar, Riana.
Então ela botou alguma coisa ali, Ana. Meu sogro... Deixa eu ver aqui. Tem um problema de vez em quando, ele fica todo torto. No caso, fica com uma escoliose. Se a dúvida sua for de escoliose, a gente vai comentar também sobre escoliose nos encontros. Ver o que mais. Professor, uma curiosidade. Tem algumas pessoas, inclusive eu já tive um tempo atrás, mas passou, que quando vai se levantar, a coluna trava, dá um estralo e ela trava mesmo. Eu não conseguia nem levantar, eu tinha que ficar um pouquinho parada. Quando tu fala a coluna, é a parte mais baixa, lombar, no meio, torácica, lombar. Certo. Inclusive, bem no começo da faculdade, uma vez eu deitei na máquina para fazer uma prática de RTM, eu me lembro como se fosse hoje. E eu não saí nem do canto, não conseguia nem levantar. Entendi. Aí depois eu procurei meu ortopedista para fazer o exame, só que deu um exame falso que eu fui mostrar à professora, porque ele botou como se fosse aquele trapézio que coloca nos meus pés. Aí deu que eu tinha uma região lordótica mais retificada. Só que não é, porque eu tenho uma hiperlordose extremamente evidente. Cheguei fundo e aparecem os 2 forames sacrais, assim, o primeiro. Certo, vai, continue que eu vou sorrir, vai. Aí eu fiz o exame, deu alguns... Eu nem me lembro mais o que deu, mas deu alguns desvios em pouca coisa. Certo. Mas depois passou com o tempo. Eu não fiz tratamento, não fiz nada. E passou, mas assim, eu não consigo muito deitar com as costas para baixo, porque se eu ficar muito tempo nessa posição, dá para passar uma mão, assim, um buraco embaixo, porque é muito saliente e fica doendo às vezes minha coluna. E é de família, porque minha irmã tem, meu pai tem, todo mundo tem essa hiperlordose acentuada. Certo. Mas tua dúvida é o quê? Em relação a isso? A questão desse travamento, a questão quando a gente trava às vezes para levantar, que não consegue. Entendi. O que seria isso? Vamos lá, mas tá. Primeira coisa, por que a medicina não sabe explicar? Porque eles se baseiam muito em exame para avaliar. Então, no exame, só vai chamar atenção quando tem uma patologia muito grande, quando tem uma alteração de curva ou de retificação muito grande, e aí ele diz isso. Mas a gente, como fisioterapeuta, você vai ver que o que importa mais para a gente é os testes clínicos, funcionais, a parte avaliativa de movimento. Porque você, fisioterapeuta, vai cuidar das disfunções, né? A gente fala tanto nesse nome, disfunção, alteração de movimento, mas na prática acaba, né, alguns profissionais, não são todos, se rendendo porque tem que ter um diagnóstico médico, não necessariamente. Porque quantos exames vão dar um falso positivo, como você mesmo falou? No exame tem alguma coisa, mas vai ver você não tem nada de alteração. Primeiro ponto, né? A medicina não tem talvez o mesmo olhar, não são todos, obviamente, que a gente da fisioterapia. Segundo ponto, entender assim, que se eu pegar da mesma forma 10 pessoas que tenham travamento quando vai levantar, né, da cadeira, da maca de alguma coisa, talvez possa ser mecanismos diferentes. Por exemplo, no seu caso, pode ser alguma alteração mecânica mesmo da coluna, tipo assim, algum travamento na época, não sei se hoje ainda tem isso, que aconteceu, que aí pode ter acontecido alguma tensão muscular, que travou as vértebras, e aí quando você foi tentar mexer, não conseguiu mexer. Certo? Pode ser isso. Pode também não ser isso. Pode ter sido. Pode ter sido também assim. Naquela época, tu estava passando por algum estresse, alguma coisa? Professor, foi logo no começo da faculdade. Não sei se tu lembra. Até mais tranquila do que agora. Mais tranquila do que agora, né? Entendi. É algo assim, que tua resposta vai ser o seguinte: depende do que a gente encontrar na avaliação. Não tem como te afirmar no primeiro momento, assim, isso é por conta disso. E você vai ver, os fatores de bloqueio no corpo tem diversos. Pode ser da própria coluna lombar, pode ser de outra região também. Então, justamente o próximo encontro, né, no caso da semana que vem, vai ser importantíssimo para clarear mais isso para você e para todo mundo, que é a questão da avaliação. O que a gente, se chega uma paciente, feito o seu caso, na clínica, aí os meninos aqui que estão aqui, né, hoje, fossem avaliar, o que é que a gente tem que levar em consideração, né? O que é que seria importante de avaliar? É isso que vai ser um pouco nossa discussão da semana que vem. Porque pode ser um tanto de coisas que pode ter causado esse bloqueio em você.
de primeiro momento, a gente pensa muito na questão mecânica, de bloqueio mesmo, restrição da articulação, que pode ter sido o caso. Só que aí a pergunta que eu te jogo de volta, por que tua coluna travou? Tu entende? A gente tem que partir desse ponto. Por que a coluna da Ethel travou naquele dia lá? Pode ser tanta coisa. Uhum. Tipo assim, existiu possivelmente o bloqueio mecânico. Tá, mas por que a musculatura tensiona então? Porque ela não tensiona sozinha, você concorda? Existe um sistema nervoso, sistema nervoso central, que comanda tudo. E se existe alguma alteração na comunicação do sistema nervoso para o corpo, isso pode ter gerado algum tipo de alteração. É o que a galera hoje em dia estuda e fala sobre, não sei se você já ouviu falar, neurociência da dor. A dor ela é processada no sistema nervoso central e parte, né, a informação para a região. Quantas vezes você vai pegar paciente também e você vai ver, ele acredita que ele tem a lesão, só que a lesão, né, ou a alteração já faz muito tempo, ou seja, o corpo já se recuperou, nem tem lesão mais, mas o mecanismo doloroso continua. Porque para ele está engramado aqui, está na cabeça dele que ele tem lesão. E nem sempre ele tem. E a gente, fisioterapeuta, também, às vezes, faz um negativo. A gente gera o que a gente chama de nocebo. Vocês sabem o que é nocebo, pessoal? Todo mundo aí. Alguém tem a ideia do que é nocebo? E alguém tem alguma ideia do que é placebo? Algo relacionado à dor e algo que não existe. Porque o placebo é algo que é tipo implantado, mas que realmente não tem efeito nenhum, né? Isso. E seria e um o nocebo é o quê? Não existe. Só que veja, o placebo... nocivo o estímulo da dor. Nocivo não. Nociceptivo, né? Enfim. Vamos melhorar a tua fala. Começou, nós vamos ajudar. Todos os dois têm relação com o que o paciente acredita. Só que, no caso, o paciente, né, no placebo, efeito placebo, o paciente acredita que vai ter uma melhora e isso vai surtir, de fato, um efeito. Então, imagine assim, isso é muito comum em pesquisa médica. Você vai pegar e quer avaliar um medicamento. Aí você pega um grupo, vamos supor, um grupo vai tomar paracetamol para dor e outro grupo vai tomar pílula de farinha, acreditando que está tomando paracetamol. Tem pessoas desse grupo, pílula de farinha, que está tomando, né, achando que é paracetamol e vai melhorar da dor de cabeça, por exemplo. Isso é efeito placebo. É algo que não é real, do ponto de vista fisiológico, traz efeito, mas o paciente acredita e aquilo melhora. O nocebo já é quando o paciente acredita no contrário, tipo assim, que um procedimento vai fazer mal para ele e aquilo acaba causando mal de verdade. É o oposto do placebo. E a gente acaba, não só a medicina, como a fisioterapia, em algumas vezes, causando mal para o paciente também. Porque, de acordo com o que a gente fala, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala para o paciente, inclusive. Porque isso pode causar mais problemas. Exemplo, né? Quando a gente chega para o paciente, sua lesão, sua alteração, seu problema é grave, não sei o que, começar uma fala dessa negativa, pronto. Tem pacientes que vão desabar totalmente. Vai dizer, até um fisioterapeuta que eu fui procurar está dizendo que meu problema é grave, né, dá uma importância para a patologia muito grande, e aí isso faz o paciente também entrar num processo de decair, né, de decair do problema. A gente tem que ter cuidado com isso. Muitas patologias você vai ver que, do ponto de vista médico, é cirúrgica, do ponto de vista médico não tem mais esperança alguma, e você, com um bom trabalho da fisioterapia, e aí vamos tentar também respaldar cientificamente isso aqui, nas nossas discussões, você vai ver que o paciente vai melhorar também, vai ter uma evolução se a gente seguir um caminho legal. E aí a gente tem que pensar sobre isso. Como que eu estou abordando meu paciente? De que maneira? A gente tem que ser o elemento de esperança dele. Claro, vão ter situações que não tem muito o que fazer, você vai tentar manter qualidade de vida, melhorar, mas vão ter muitos casos que dá para a gente ajudar, inclusive se ele topar participar do processo. Você vai ver que os pacientes, eles são grandes responsáveis pela melhora dele. A gente é só o fio condutor que vai levar ele no caminho. Mas se ele quer melhorar ou não, depende totalmente dele também. Acho que 90%, 80%, botar assim, a melhora depende dele e o restante é nosso. Porque por mais que vocês sejam excelentes fisioterapeutas,
vocês têm as melhores evidências, as melhores ferramentas, o melhor estudo. Se ele não quiser ficar bom, a gente pode fazer o esforço que for, ele não vai melhorar. Vocês me entendem? Vocês entendem o que eu estou falando. Porque existe a participação dele. Vou dar um exemplo. Na Traumata acontece muito isso. Aquele paciente que vai para lá, para a clínica, e ele ou quer só receber massagem, né, e quer ficar só na maca, não quer fazer os exercícios que você propõe, né, de cinesioterapia, aquele cara que está acostumado a ir para lá e fazer terapia manual, tem um monte, que é assim lá, né? Ou também aqueles pacientes que querem ficar no benefício, né? Que, sei lá, entrou na fisioterapia, deu entrada em INSS, nessas coisas todas aí, para ficar no benefício, e aí, de repente, tá lá, aí o cara vem melhorando, né? Tá evoluindo, tá recebendo dinheiro, né? Tá tudo bem e tal. Aí você fala uma palavrinha mágica chamada alta para ele. Pronto. Aí começa a desmoronar ou começa a aparecer dores em outros lugares, começa a mudar o quadro da pessoa, porque ele acha que ele vai sair dali, né, da clínica, vai ser mandado embora e apresentava um quadro que estava tendo evolução realmente. Então, não teria por que segurar a pessoa ali. Aí ele já começa a aparecer problemas em outro lugar, ou a pessoa não aceita que está evoluindo, que está melhorando. E a gente tem que ter cuidado muito com isso. Quem vai, mais uma vez, trazer informações para nós em relação a isso é a avaliação. A avaliação precisa ser um processo contínuo, desde o primeiro dia que a pessoa chega até o final. Porque existe, né, o acompanhamento que a gente tem que fazer com os pacientes em relação à sua evolução, se ele está tendo evolução ou não. Inclusive, para a gente pensar nas melhores condutas. Eu elegi uma conduta inicialmente. No PTS Coluna, assim, é bom comentar, né, uma coisa, para quando a gente for falar dos tratamentos, a gente prioriza muito a parte de terapia manual e cinesioterapia. Aí deixa um pouquinho de lado a eletroterapia. Embora aqui, claro, na Traumata vocês também associavam com eletro. Mas por que isso? Claro, vão ter indicações para eletro em algum momento? Claro que sim. Você vai para os estudos científicos, onde é que tem a melhor indicação para eletro, normalmente? Nos quadros agudos iniciais. Agora, a maioria dos pacientes que vocês vão pegar no PTS Coluna, geralmente são pacientes já cronificados, já de dor há muito tempo. E aí você vai ver quais são as melhores evidências de tratamento, movimento, cinesioterapia. Terapia manual vai ter um papel também importante, mas em alguma parte do tratamento. O restante que vai fazer, de fato, o paciente melhorar é a parte de movimento. Você vai pesquisar sobre isso nos textos, aí tem alguns textos que vão chamar assim, vão chamar de... Todo mundo me escuta, pessoal? Tá dando para acompanhar? Escuta assim. Professor, deixa eu só Sim, okay. informar uma coisa. Pode falar. Às 11 horas a gente sai para a aula de oncologia, viu? Sem problema, sem problema. Então, mas ainda tem uns 20 minutos, pelo menos, não é isso? Não, só para... isso temos. Só para lhe avisar. Vamos certinho, tranquilo. E aí, sim, o que eu estava querendo falar. Tem alguns textos que diferenciam exatamente isso. E acho que eu passei por isso, todos os professores de vocês, ou muitos professores de vocês, também passam por esse momento. Vocês acho que vão passar por esse momento. E seria o seguinte, terapeuta hands-on, esse é o termo que é em inglês, né? E hands-off. Vou diferenciar aqui, danado é isso. Hands-on e hands off. É o seguinte. É um terapeuta hands-on e o que é um terapeuta hands-off? Terapeuta hands-on é aquele que faz tudo passivo e faz todo o tratamento só na maca. Então, aquele cara que vai usar de osteopatia, quiropraxia e terapias manuais o tempo inteiro no atendimento, mas não pega em nenhum momento o paciente e coloca para fazer algum exercício. Esse é o que eles chamam de terapeuta hands-on. E o terapeuta hands-off é aquele terapeuta que vai associar essa parte com a parte de movimento, que é o que a gente precisa reforçar com vocês, a questão da função, pessoal. Vem o paciente para mim, a gente vai falar de avaliação semana que vem, vou orientar vocês a pesquisar, né, os processos de avaliação, testes, essas coisas para a gente discutir também semana que vem. No finalzinho eu falo sobre isso já. Mas muitas vezes a gente se esquece do simples, que é o seguinte, sei lá, chega um paciente com dor na coluna, né, como o Edson falou, travado.
O que é que a gente precisa avaliar nele, pessoal? O que é que vocês acham que é importante avaliar no paciente? Um paciente com muita dor na lombar. O que é que eu tenho que ver? Avaliar a musculatura, Certo. avaliar os movimentos. Como é que eu avalio a dele, como é que ele musculatura? realiza. A gente vai discutir melhor na próxima, mas só para já entender vocês. Como é que eu avalio a musculatura? Através dos testes. De Qual o força, teste, por exemplo? Teste de palpação. força, beleza. Palpação, perfeito. O que mais? Também avaliar a biomecânica, que é o que se eu dizia Certo. sempre esportiva. Aí, como é que eu faço essa avaliação biomecânica? O que é que eu peço para o paciente fazer? Alguns podem ser a realização dos movimentos normais que ele faz no dia a dia e observar Sim. como ele realiza. Uhum. Ou seja, Ethane, você resumiu aí. Pedir para o paciente fazer o gesto que ele tem mais dificuldade. Então, por exemplo, se a dor dele está aparecendo quando ele senta e levanta, o que é que eu vou testar e avaliar? Quando ele senta e levanta. Se a dor dele aparece quando ele sobe uma escada, um degrau, vou simular isso. Se a dor dele aparece quando ele caminha, vou observar ele caminhando. Se a dor dele aparece quando ele faz uma flexão do tronco, vou pedir para ele fazer a flexão do tronco, até onde ele consegue. Obviamente, vão ter casos que estão agudizados demais, que qualquer coisa que ele faz dói, né? Aí, talvez essa análise inicial vai ficar um pouquinho complicado. Mas, nesse paciente que é mais crônico, ele vai dizer, a dor minha piora quando eu faço tal situação. E aí você tem que avaliar essa situação e treinar isso com ele também. Porque, por exemplo, não é normal o paciente caminhar com dor, sentar e levantar com dor, se deitar com dor, rolar com dor, você entende? E às vezes a gente esquece de fazer esse tipo de avaliação, fica muito focado, como vocês falaram no início, na patologia. É importante, a gente tem que lembrar que a patologia é consequência. É a consequência de toda uma alteração, né, que acontece no tecido. Certo? E aí vem bem sim essa parte, bem sem musculatura. Tá, o que mais a gente pode avaliar além da musculatura e biomecânica? O Eduardo. Oi, pode falar, Lucas. Com relação àquela coisa da postura, que a gente há um tempo atrás já fez até trabalho defendendo a postura ideal, a postura correta e tal, mas hoje se mostra, tem alguns estudos que mostram que não tem muita relação com dor e tal, mas querendo ou não, a gente avalia a postura do paciente, né? Que bom que você chegou nesse ponto aí e já leu sobre alguma coisa e tal. Realmente, como você falou, hoje em dia, se você for para levar em consideração os estudos científicos, a grande maioria mete o pau em relação assim, dizer assim, não é que você nunca mais vai avaliar a postura. Postura, eu posso avaliar? Posso. Existem duas linhas aí, duas visões. Tem gente que trabalha com postura, avalia e trata a postura. Tem outros que dizem, como você acabou de dizer, não é tão importante para o fator dor. Até porque, realmente, a pergunta que você jogou, qual é a postura ideal? Ninguém vai ter postura ideal. Porque cada pessoa tem padrões de postura ou compensações, na verdade, diferentes. Aí, o que é que acontece? Mas o paciente chegou para mim, eu devo avaliar a postura? Eu te diria assim, Lucas, avalie aquilo que lhe é mais gritante. Então, por exemplo, chegou um paciente com uma escoliose muito grande. Eu vou anotar isso na minha avaliação? Com certeza, porque está te saltando aos olhos, está te chamando a atenção. Não, mas agora o paciente chegou, ele tem, sei lá, alguns centímetros de um ombro maior do que o outro. Ele tem uma leve rotação do tronco. Isso talvez seja um fator relevante para o problema dele? Não necessariamente. Porque quantas pessoas têm essas leves diferenças? Um monte. Se avaliar vocês, todos vocês vão ter leves diferenças. Um lado mais alto, outro mais baixo, uma rotação. E talvez isso não é o principal fator que está causando a dor. Você entende, Lucas? Então, assim, sim, entendo. Porque na minha avaliação, perder um tempão avaliando postura, que se for avaliar realmente a postura toda do indivíduo, você vai levar quase que o primeiro atendimento todinho, né, para botar ele no simetrógrafo, para ver ombro, para ver tudo. Se você podia talvez estar fazendo avaliação de biomecânica, como a amiga me falou, analisando movimento, palpando musculatura para ver quem está tenso e focando nisso, que talvez seja mais interessante a gente pensar na avaliação dinâmica. E no dia a dia é o que vai importar. Por quê? É o que o paciente faz no dia a dia, esse movimento. Então, assim, não estou dizendo para você que, assim, nunca mais na vida a gente vai avaliar a postura, não é isso. Mas o que eu tenho que tirar de informação dos testes e da avaliação
que vai ser importante para mim? Pensando também na situação assim, nesse primeiro momento, né, vocês estão no momento de estágio, no momento, né, de clínica e tal, né, estariam, né, com os pacientes, você vai ter um tempo avaliativo, maravilha, e é importante isso. Tá, eu vou passar 2 horas avaliando postura, não sei se isso vai te trazer alguma informação importante para o caso dele. Eu vou deter da minha avaliação, eu tenho, sei lá, 1 hora para avaliar. X minutos para avaliar a postura, aquilo que é mais importante, e depois focar o resto do meu tratamento para ver força, para ver função, para ver palpação, né, dos tecidos, para ver essas coisas, aí eu acho que é mais interessante. Entende? Agora sim, obviamente, chega um paciente com a escoliose muito grande, ou chega um paciente que realmente a postura está saltando mais. Aí você vai focar nessa avaliação de postura. Beleza. E aí vai ver se... Aí entra outra situação, que é ver, assim, de onde está vindo essa alteração postural. Se vem dos pés, da pisada, se está vindo dos olhos, a alteração dos olhos, aí o paciente tem as inclinações, se vem da boca, se vem de onde? Se vem da alteração facial, aí não é muito citado na graduação, mas se vem de alguma alteração visceral também, e aí você vai... Pode ser uma questão de compensação também. Totalmente. O que acontece? Aí, a partir disso, você vai tratar o tratamento devido. Mas, volto a dizer, quem vai me dizer isso é os testes e junto com o histórico. A gente tem que pegar a anamnese, vai somar a anamnese com o teste clínico, né, que você está visualizando na sua frente. O que o paciente está apresentando. Que vai variar entre as pessoas, que é isso que a gente vai tentar discutir mais claramente na semana que vem. Vocês pensarem assim, como seria uma... Aí, a gente pode até dividir. Vocês atendiam em duplas em aurícula? Como é que estava quando estava em aurícula? A gente não chegou nem a atender, né? Mas ia ser em dupla. Não teve atendimento em aurícula, não, nenhum. Não. Os 2 grupos. Porque eu acho que em aurícula tem toda uma introdução de aurícula acupuntura, né? E aí depois é que vocês iam atender, foi quando deve ter tido a pandemia, né? Foi, a gente não chegou a ter atendimento nenhum. Entendi. É porque em coluna a gente já conseguiu assim, iniciar algumas avaliações, pelo menos, e alguns atendimentos. Porque a aurícula tem toda uma reconstrução na sua cabeça, né? Uma filosofia completamente diferente. Aí, por isso que eu acho que não deu. Tudo bem, mas vamos pensar assim, imaginando que você pelo menos passou por traumato, acho que todo mundo passou. O que você... Aí a gente pode talvez dividir em duplas aí, para ficar melhor a discussão na outra semana. Então, você pode ver quem já era dupla de vocês aí, já foi dupla de estágio, ou mesmo cria uma dupla agora aqui no grupo. E vou pedir depois que a gente tente. Veja, eu estou com vocês, a gente tem 2 grupos de PTS aqui, coluna, tem tipo os grupos de vocês. Vamos tentar transformar em um só. Depois, alguém aí, vocês se comunicam, passa o WhatsApp um para o outro, sei lá, e joga tudo num grupo só, até para facilitar também o contato. E aí, por exemplo, podia ser... Vou ver se eu boto o link lá e o senhor passa para o outro grupo para eles virem. Pode ser, Ethan, por favor. Que a gente facilitava isso aí. Aí, vou dar um exemplo aqui, sei lá, ficou a dupla Lucas e Laura, ficou a dupla Ethan e Cássia Pé, né, sei lá, um exemplo. E aí a dupla vai conversar entre si, né, e a gente vai vir para discutir na semana que vem, tipo assim, ou se vocês acharem, pode deixar individual também. O que é ideal eu fazer no processo de avaliação? No meu processo de avaliação, eu acho que tem que ter isso. E aí, se alguém puder também trazer os testes de avaliação, vou colocar aqui, ó. Aí eu vou repetir depois lá no grupo do WhatsApp, os testes de avaliação. Mas aí podem entrar tanto os testes comuns, tipo assim, exemplo, né? LASEG, teste de Jackson, né, de compressão cervical, etc, quanto também, eu queria que vocês pesquisassem sobre testes funcionais. Também. Okay. Para a gente poder conversar. O que você acha? Além disso também, sei lá, eu acho que goniometria é importante, eu acho que teste de força é importante. A gente fazer um debate em cima disso no primeiro momento. Porque depois dessa conversa nossa da semana que vem, aí eu vou alertar vocês também sobre alguns pontos aí. E se possível, que essa dupla que ficar, né, aí vocês veem como vocês se dividem, depois só me passa para eu saber quem está com quem. A gente possa fazer o seguinte, eu pesquisei o que é ideal ter numa avaliação, e se possível eu busco assim, pelo menos cada dupla, um artigo científico, vou botar aqui,
artigo e fale sobre a parte de avaliação de coluna, se vocês encontrarem. E para dizer assim, o que é que os estudos falam sobre avaliação de coluna. A gente fazer um comparativo, na verdade, assim. A minha ideia seria a gente fazer um comparativo do que a clínica, né, o que a gente fala sobre tratamento em relação à clínica e o que a ciência fala que é importante de ter na avaliação. Porque o que é que eu vejo, no geral, né, no dia a dia nosso? Que muitas vezes o aluno se preocupa com esses testes que tem na ficha. Por exemplo, em coluna vocês têm uma ficha de avaliação, que é legal lá, tal, né? Que dá um norte. Mas vamos pegar o exemplo de traumático que vocês tinham. Quando vocês iam para traumático, o que acontecia? Lá tem, sei lá, paciente de joelho, aí tem testes de ligamento, de um bocado de coisa. Para LCA, para menisco, para isso, aí o paciente chegou e ele é um pós-operatório de fratura de fêmur. Você concorda comigo que, por exemplo, uma boa parte daqueles testes não vai poder ser feito? Ele é um pós-operatório, sei lá, está com placa, parafuso, um bocado de coisa. E aí eu já não vou fazer aqueles testes. A gente tinha até comentado com o Edson essa questão, não lembro, acho que foi com o Edson e com outros professores também, que ele até falou que os testes funcionais são bem melhores do que você fazer os especiais, porque pode dar um falso positivo. Tem exatamente onde eu quero chegar. Exatamente, mas eu quero que vocês pesquisem isso, entende? Porque qual é a ideia, né, disso? Para vocês não ficarem tão engessados quando pegar as fichas de avaliação. Porque o que é que acontecia? Não é vocês, eu digo em geral. Muitos alunos chegam lá na clínica, aí vai fazer exatamente o que tem na ficha. O que tem na ficha é importante, mas é só para dar um norte, não é para ficar só naquilo. Pronto. Outra coisa que, se vocês puderem pesquisar aí também, pesquisem, aí pode dividir, por exemplo. Aí peço a tua ajuda aí também para tentar dividir isso aí, ou alguém aí. Tipo assim, sei lá, metade do grupo pesquisar sobre, porque existem os questionários também de avaliação. Não sei se vocês já viram um aplicativozinho no celular. Só não tem para Physiotherapy Questionário, exatamente. Não tem para iPhone, não. iPhone não, mas nos Androids tem. E aí, por exemplo, quando você abre ele aqui, Physiotherapy Questionários, aí ele tem uma parte de coluna, tem cervical, por exemplo, lombar. Aí você entra em lombar. Quando você abre lombar, ele tem alguns questionários, por exemplo, Overstreet, Roland Morris, Start Back. Quando você vai no de cervical, também tem o Neck Disability, que é outro questionário. Que são questionários desenvolvidos e que são usados na literatura científica em relação aos tratamentos de lombar e de cervical. Para que serve isso, pessoal? Né? Alguém pode se perguntar. Para ver o quanto que esse paciente tem de incapacidade funcional, que ele não consegue fazer. Que eu acho que é como a gente deve abordar o paciente. Não ficar focado na dor só, e sim nas alterações de função. Vocês conseguem entender, pessoal? Essa é a ideia que a gente quer chegar. Como você estava falando aí, Etri, né, de teste funcionando em relação a... Mas eu não queria só chamar de teste, entendeu? Eu queria que você pensasse assim, na avaliação, o que é mais importante? Focar na dor do meu paciente? E se a gente pergunta, por exemplo, bom dia, seu fulano, chegou o paciente lá no atendimento de vocês. Bom dia, seu fulano, tal, aí ele vai falar da dor dele, conta a história toda. Aí você pergunta, né? Quanto é que é a sua dor hoje, de 0 a 10? Você vai falar sobre a EVA com ele, né? A escala visual analógica. E ele vai te dizer, não, minha dor hoje está 11, minha dor é 10, está muito grande e tal. Ou então ele diz, eu tenho muita dor, não sei o quê, a minha dor é 5 na EVA. Então não é tanto quanto ele está falando. Porque tem alguns pacientes que têm uma que a gente chama de catastrofização do problema. Para ele, o problema é um rio. É o maior. E às vezes não é isso tudo, entendeu? Aí quando a gente tira o foco de falar sobre dor e foca mais em o que ele não consegue fazer, funcionalidade e essas coisas, o paciente evolui mais. Porque ele tira o foco da dor. Porque se você for ver dor por dor, todo mundo vai ter um pouquinho, ou uma hora ou outra. Talvez vocês, jovens aí todos, alguém tenha dor em algum lugar. Se a gente fosse fazer uma entrevista com vocês aí. E outros vão dizer assim, talvez, não me dói nada, tá tudo bem, maravilhoso. Mas acontece, até com atletas também. Você vai pegar atleta que não compete com dor, é muito difícil. Sempre vai ter alguém que tem dor. Então, assim, a gente tirar um pouquinho isso da cabeça do cliente e trazer mais uma visão de movimento de função. Acho que esse é o caminho para a gente traçar na questão da avaliação, né, na semana que vem. Aí o que é que eu quero, então? Aí depois só sinaliza para mim lá, pode até botar no grupo lá, por favor, bota assim, sei lá,
duplas, e aí bota fulano e fulano, só para saber quem é. E aí, essa dupla, o que é que eu queria? Que pegasse um artigo que falasse sobre avaliação, a coluna, e se puder... só um minuto, pessoal. Certo. Rapidinho. E aí desenvolver o seguinte, pegasse um artigo e, se puder, botar esse artigo no grupo para também não chocar os artigos. Tipo assim, minha dupla pegou um artigo, a outra dupla pegou o mesmo. Não, para tentar pegar diferentes, que fale sobre avaliação, deve ter alguma coisa sobre avaliação. E vocês também botassem os tópicos de vocês, assim, o que é que você acha, a dupla acha que é importante ter na avaliação? Tem que ter anamnese, por exemplo. Tem que ter tal coisa, para a gente também discutir esses tópicos. E se alguém também puder pesquisar os questionários, estudar um pouquinho, o Overstreet, como é que é esse questionário? No próprio aplicativo vai ter as perguntas, né? Então, se você puder dar uma olhadinha, simular em casa, responder quem tem esse questionário, esse aplicativo, né? Pelo menos um da dupla, se puder, já seria ótimo. Para a gente também falar sobre isso. Aí vamos lá, sei lá, semana que vem não deu tempo de discutir tudo, o que sobrar a gente vê nos próximos, mas que a gente toque nesse assunto. Ok. Certo? Aí, por favor, lembre aí, eu vou ressaltar no grupo. Por quê? Passou isso, a gente chegou semana que vem, ainda ficou alguma aresta, alguma coisa faltando. Sei lá, eu achei o artigo, mas não foi muito legal a minha pesquisa. Aí a gente vai mostrar para vocês também, com mais calma, passo a passo de como achar uns artigos mais legais. E discutir depois em cima de guidelines também. Não sei se você já ouviu falar o que é guideline. Ou que a gente jamais ouviu falar foi isso. Por conta acho que de Carla e tudo mais, né? Carla. Bastante. Até os questionários também, a gente aplicou todos com o paciente. Entendi. E esses do aplicativo são bem legais. Que bom, então. Minha paciente para escoliose foi de qualidade de vida. E ela a gente viu uma melhora significativa nela, porque quando a gente foi reavaliar o questionário, modificou deu diferença, né? Do início. Minha ideia não é, tipo assim, forçar, assim, é que seja algo tranquilo, entendeu? Nada muito forçado assim, tem que ser baseado em evidência nessa loucura, assim, não é isso. O que eu quero te mostrar, na verdade, é que quando você alia as duas coisas, a clínica, né, o que você vê no paciente, com o que talvez a literatura fala, a chance, como você disse aí, de ter um bom resultado é muito grande, porque você está utilizando o que já foi testado por muitas pessoas, entendeu? Isso é onde eu quero chegar. Não estou dizendo para você assim. É muito bom, professor, porque a gente consegue ver mais resultados do paciente do que ficar nessa ficha engessada, porque a gente sem dúvida. Mas veja o que eu quero. Diferente do que a gente viu traumato agora é PTS, porque a gente aprendeu muitas coisas e eu acho que direito. Entendi. Eu fico feliz, inclusive, de ouvir isso assim, no seguinte sentido, que você está mudando a sua cabeça, isso é bom. Todo mundo precisa estar renovando. A ciência muda o tempo todo. O que eu quero colocar para a gente conversar, na verdade, é o seguinte. Por exemplo, quando a gente fala que você deve ter ouvido muito falar, né? Que eu acho que a Carla vai falar para vocês sobre PBE, prática baseada em evidência. Onde é que eu quero chegar? Veja. E se você vai ver o pilar da prática baseada em evidência, tem 3 pilares, né? Me corrija aí, mas é isso. Que seria a melhor evidência disponível sobre aquele caso. Sim. Vai ter a expertise do profissional, a experiência, né, do profissional. Crenças dele, o que ele acredita. A gente tem que levar em consideração. Por que eu quero tocar nesse ponto? Aí vai chegar assim alguém, né? Mas eu gosto de aurículo e eu quero usar aurículo no meu paciente. Eu vejo que talvez tenha resultado. Gosto de ventosa, gosto de kinésio, gosto de, sei lá. Que você tem todo direito de gostar e de utilizar também. O que a gente só tem que ter cuidado é isso. Por exemplo, não, a Ethane já diz assim, não, eu não quero saber nenhuma dessas técnicas, porque agora eu quero ser a mulher da evidência científica e eu quero trabalhar totalmente baseado em evidência. Mas aí teu paciente diz assim, Ethane, eu já fiz fisioterapia e quando aplicavam em mim aquela ventosa, eu ficava ótimo. Você pode fazer em mim, por favor? Você tem essa formação, você trabalha com ventosa? A minha pergunta para vocês, nesse paciente que está pedindo para utilizar a ventosa, você utiliza ou não utiliza?
que é que vocês têm? Professor, eu acho que primeiro eu ia mostrar para ele todo. Eu joguei já de propósito essa. Polêmica, polêmica. Eu ia primeiro mostrar todo o meu protocolo e por que eu estaria fazendo cada um desses. E se eu visse que a ventosa se encaixasse em algum desses pontos e eu tivesse a experiência de que ela funciona e que serviria para essa patologia do paciente, eu aplicaria. Caso não, eu ia tentar primeiro convencer ele. Então, você chegou no... Quem dá mais aí, os outros? Podem falar aí também. Quem dá mais? Bora, é treta. Não, nenhum momento eu quero causar treta, só quero causar reflexão, na verdade. Então, vocês pensarem exatamente nisso. Quem concorda com a amiga ou quem discorda aí? O povo se calou, Ethan, acho que... Foi. Ninguém quer opinar mais nada. Mas, veja, o que é que eu quero dizer com isso? Para não me alongar, até porque vocês têm a aula agora. E depois a gente pode discutir em outros momentos isso. Você está certo, assim, tentar convencê-lo, mas entenda, se for a vontade dele, se é o que ele quer de verdade, a gente também precisa respeitar isso. Sim. Porque, entenda, o tratamento é o melhor para o paciente, não o que a gente quer. Você está entendendo? Tô sim. E aí isso a gente tem que ter cuidado, porque é uma linha muito tênue entre o que a gente quer e o que ele precisa. Mas está correto seu pensamento, tentar mostrar para ele o melhor possível. Se ele comprar a ideia, maravilha. Se ele também não comprar, maravilha. Você faz tudo o que tem que fazer e complementa com isso. Sim. Ficou claro isso, pessoal? Tem que polemizar demais. Foi só para ver se vocês estão ligados aí. Certo? Então, acho que é isso. Então, tarefa de casa. Por favor, monta as duplas aí. Cada dupla procurar um artigo sobre a temática avaliação de coluna. Pode ser coluna lombar ou cervical. Vamos pegar coluna lombar, talvez, que fique mais fácil. E aí, a partir disso, o que é que a dupla acredita ou acha? Que tópicos, né? Que seriam importantes na avaliação, para a gente discutir isso na semana que vem. Se alguém puder montar um slide pequenininho, não precisa ser nada muito elaborado, botando assim, só foto dos testes, foto de algumas coisas, só para a gente discutir, seria ótimo. Se também ninguém montar, não tem problema. E aí, a partir disso, a gente discutir o processo de avaliação. Era o que eu queria que a gente fizesse nessa... Não vou nem passar a ficha de avaliação para vocês, embora tenha a ficha da clínica, mas para a gente não ficar preso à ficha, o que eu quero é que a gente amplie mais esse raciocínio. E aí, toque no assunto teste funcional, toque no assunto teste clínico, discuta o que é bom, o que não é, que o próximo encontro seja voltado nesse ponto. Pode ser assim, pessoal? Avaliação. Pode sim. Ok. Pesquisem ao máximo sobre avaliação e, por favor, que mais pessoas participem sem medo, pessoal. Veja que aqui foi uma troca bem aberta. Vocês podem escrever aqui se não quiser falar. Quem não quiser aparecer a foto também, não tem problema nenhum. O importante é que vocês tirem coisas legais dessas nossas discussões. Clareiem a mente de vocês e tirem esse medo de coluna. Pô, já sabe como traz o quê? Só a bexiga. Não tem problema, contanto que todo mundo também troque ideia aqui e participe. Assim, a ideia é se estender para todo mundo, tá? Ok. Certo, pessoal? Ficou claro isso aí? Então, assim, aí depois que a gente discutir a avaliação, a gente, claro, vai ter a parte das patologias, vai ter tudo o resto. Como vocês já estão habituados um pouco a essa questão de guidelines ou não, mas não precisa ser só isso. Vamos tentar também clarear, né? Trazer experiência, trazer outras coisas também. Certo? Ok, professor. Alguém... Tudo ok, pessoal? O que é que vocês acharam aí? Como é que foi? Tudo certo ou não? Diga aí para nós. Tudo tranquilo. Para mim foi tudo tranquilo. Tudo tranquilo também. Porque de boa. Senão a gente pensa que só tá a fotinha aí de vocês foram fazer outra coisa. Que muita gente ficou aqui, só o nome, tá lá. Rihanna, Milena, a galera aqui. E podem participar, fica à vontade. A gente quer isso de vocês, quer que a gente tenha essa interação e essa troca. Tudo ok, professor. Certo? Beleza, então. Então, todo mundo vai para essa aula agora, eu acho, né? Ou não? Isso. Tchau, professor. Tá, então vão na paz. Aí lá no grupo já eu coloco. Vou colocar essa gravação de hoje e vou colocar dizendo de novo o que é para vocês fazerem. Se alguém ficar com dúvida, pode perguntar novamente. Por favor, tenta colocar todo mundo no grupo só.
eu vou tentar também fazer isso, né? Ô, Ethan, bota lá o link para a gente botar todo mundo no grupo. Tani, manda o link para mim que eu mando para as meninas. Ok. Tá lá no grupo, Evelyn. Tá ok. Certo, a gente vai se comunicando. Mas tenta botar tudo que eu acho que facilita, do que ficar 2 grupos.